Eu fui fora, não lembro. E aí, Oi, beleza? Adriano. Bora Beleza? bater? Olá, manda aí. Vamos lá, pessoal. Onde tu fala, irmão? De Alagoas, você? Alagoas, aqui é Monte Azul, norte de Minas Gerais. Ah, sou de Palmeira dos Índios, Alagoas. Oi, Maria, Palmeiras do seja quê? bem-vinda. Oi? Palmeiras do quê? Palmeira dos Índios. Palmeiras dos Índios, olha aí, nunca Isso. ouvi falar dessa cidade. Bom. Vamos Tu lá, vive pessoal. de TikTok já ou não? Não, ainda não. E eu sei. Entende, né? Não, eu sou terapeuta, eu criei aqui mais para divulgar o trabalho, né? É uma forma de hipnoterapeuta, né? Então, uma forma de divulgar, falar um pouco do trabalho, das terapias que eu faço. E aí Sim. vai trocando ideia com a galera e vai É, divulgando, né? E ao mesmo tempo, às vezes dá certo de fazer um extra também, enquanto divulga, né? Tá sendo remunerado por isso, facilita é bastante a verdade. vida. Mas tu faz o que da vida, homem? Por enquanto eu tô só estudando, Ah, mas eu tô as provas, tá estudando pronto? para fazer o concurso da PM. Ou quer ser polícia? Bacana. Isso. Tem meu filho caçula, 14 anos, também fala que quer ser policial também. E é essa a ideia dele. Eu não tô muito animado com essa ideia, não, mas assim, Minha avó também não é muito animada não com essa ideia, mas mas precisa do polícia, né? Então, alguém tem que ser, né? é, Tem que seguir o coração. Eu também não, tipo assim, eu converso, eu dou palpite, mas eu não imponho a regra. Tem que ser por aqui, né? Eu gosto do empreendedorismo, né? E falo um pouco disso para ele, mas deixa ele seguir a vida. eu E aí, como é que também estão gosto de sendo? empreendedorismo. É legal, né? Como é que estão sendo os estudos? Ah, tá indo bem. Finalizando esse ano, Com alguma dificuldade? dificuldade, não, tá de boa. Só em algumas Já fez coisinhas prova assim um alguma? pouco. Oi? Você já fez a prova alguma vez ou vai tentar a primeira vez? Vou tentar a primeira vez. Tenho 18 agora. Eu vou fazer. Vai ter a prova esse final do ano pro começo do ano que vem. Entendi, entendi. O meu filho Sente também tá ansioso também na hora da prova, não? do ser bem. É, essa parte é complicada. Quando você fazia prova no colégio, as provas né, do colégio meio normal, assim, você tinha um pouco de ansiedade já na hora das provas também ou não? Dependia da prova. Na maioria não. Só quando eu não me sentia tão preparado ali para a prova, questão do aquele medo, né, de e se eu esquecer e tudo mais. Entendi, entendi. É porque, tipo assim, é muito comum no meu consultório chegar estudantes, eu atendi alguns estudantes já, com um problema chamado ansiedade de desempenho, né? Que faz dar um branco na hora da prova. Sim, Já aconteceu contigo? já. Acontece quase toda vez, mano. É. Quer umas dicas para te ajudar com isso? Aceito. É. Eu sou fácil realmente divulgar o trabalho, né? Então eu gosto de bater um papo, mas nesse sentido de falar de como a mente funciona e entender. A mente é uma caixa de ferramentas, sabe? Cheia de recursos. Mas você precisa de saber usar esses recursos, né? Não basta ter as ferramentas, tipo assim, você tem a caixa de ferramentas que tem todas as ferramentas necessárias para consertar um carro. Se você não tiver o conhecimento de como usar essas ferramentas, não vai adiantar, o carro vai continuar quebrado. Faz sentido? Faz. Então, nesse sentido, sabe? Que, tipo assim, os recursos psicológicos, se você não souber usar, eles acabam te atrapalhando. A ansiedade, na verdade, ela é uma ferramenta, né, emocional do ser humano, certo? Mas, pra você ter ideia, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, então muita gente sofrendo com problemas de ansiedade, porque elas estão usando uma ferramenta que é um recurso, né, para facilitar a vida, para ajudar a vida, mas elas estão usando de maneira errada. A inteligência do ser humano se voltou contra ele. É mais ou menos isso que está acontecendo.
É como se tivesse um martelo, ao invés de martelar o prego, você martelasse a cabeça do dedo. Sim. É mais ou menos essa a ideia. Então, tipo assim, a ansiedade, e principalmente no caso aí dos estudantes, eles acabam sofrendo com essa ansiedade que é chamada de ansiedade de desempenho, né? Olha, perdi mais. Eu nunca ganho uma batalha, não sei o que acontece. Vamos lá, vamos dar uma revanche aqui enquanto a gente continua essa ideia aqui que está ficando legal. Tá Vamos lá. interessante. Então, o que acontece? Vamos lá. A ansiedade é para não te deixar apático. Sabe aquela pessoa que é morta, que parece que não sai do lugar, que o mundo pode cair, ela não levanta? Sim. É uma pessoa que aniquilou a ansiedade dela. Ela ficou apática. E aí, por exemplo, se você não tem ansiedade, você vai fazer a prova com muita lerdeza, você provavelmente não vai ter aquela urgência de fazer as coisas, porque a ansiedade é meio que urgência de viver. Pensa comigo, ou seja, o que acontece? É uma energia tão grande, tão forte, que a pessoa precisa de se movimentar, ela precisa fazer alguma coisa. Como ela não está fazendo, o negócio explode lá dentro dela. É. Porque a ansiedade é isso, é uma urgência de viver, uma urgência de estar conectado com algo, de estar fazendo algo, né? E então, quando você associa ao desempenho, e daí vem a questão, né? Você vai fazer uma prova que ela representa algo muito importante para você, muito importante para a sua vida, a sua carreira, todo o seu futuro, às vezes, está depositado em cima dessa prova, correto? Correto. É um sonho, né? Envolve a realização, tem todo o esforço que você teve, o trabalho de dias e noites ali estudando, indo para o curso todo dia, ou seja, tem um sacrifício que está envolvido, tem um prêmio, né, que é um sonho que você podia estar fazendo outra coisa que você não precisava fazer prova, por exemplo. Mas então você tem um sonho, é um objetivo que não está só ligado no seu meio de vida, na maneira como você vai se sustentar. É um objetivo. E aí vem também essa preocupação do meio de vida. A gente precisa de ter uma fonte de renda, correto? Correto. Então, então é um ambiente muito propício para que você tenha ansiedade. E essa ansiedade é boa, mas tudo aquilo que, por melhor que seja, tem um ponto onde aquilo passa a se tornar um problema. É. Tipo, a velocidade do carro. Às vezes você tem um carro veloz, é bom, mas chegou numa curva, chegou numa estrada, se você tiver com a velocidade acima do que você consegue segurar, você vai desviar. Então, ou seja, se você estiver na direção de um precipício, quanto mais veloz você tiver, pior, né? Verdade. Então, de maneira bem clara, é encontrar esse ponto de equilíbrio entre ter ansiedade, mas ser uma ansiedade que te movimenta, que te torna mais ágil, mais veloz, e ao mesmo tempo não ser uma ansiedade que te acelera a mais do que você dá conta de controlar a velocidade. Tá acompanhando o raciocínio? Tô acompanhando. Tá fazendo sentido para você? Tá. Ótimo. Então vamos lá. Aí você precisa de encontrar os mecanismos psicológicos que vão te ajudar a ajustar essa velocidade e para que ela seja a velocidade necessária, que nem vai te travar, te deixar lento demais e que nem vai te acelerar para um ponto que você não consegue controlar o processo. O segredo para isso, você precisa de conectar a sua mente com o futuro, certo? Porque aí tem um truque. A ansiedade ela só acontece por coisas que vão acontecer, não por coisas que já aconteceram. Obrigado aí, pessoal das curtidas, mandaram até um presentinho aqui. Obrigado. Ou seja, tipo assim, o dia que você se sentiu ansioso por provas lá do passado, pensar nessa prova agora não te deixa ansioso. Antes da prova, pensar na prova te deixava ansioso, correto? Correto. Pensar nela agora não te deixa. E aí tem um truque da mente inconsciente. A mente inconsciente ela não sabe a diferença entre passado, presente e futuro. Porque o teu corpo ele não viaja no tempo, mas a tua mente viaja. Você consegue visitar o passado na sua lembrança e você consegue imaginar o futuro, viaja para o futuro com a sua lembrança, certo? E aí tem um segredo. Se você conseguir usar esse mecanismo ao seu favor, você cria uma ilusão para sua mente inconsciente que faz ela estabilizar.
Então aí, por exemplo, se você consegue imaginar, não o momento da prova, que é o momento do problema, você vai lá para frente e imagina o pós-prova, ou seja, o que você quer? Você quer ver o seu nome lá na. Como é que você vai olhar o resultado, por exemplo, depois da prova? É no Como eu vou olhar computador? Como que seria? o resultado da prova? Tipo assim, imagina que você fez a prova ontem e hoje saiu o Sim, resultado se você foi aprovado ou não. Você ia olhar no computador, no celular, onde seria? no celular. Perfeito. Agora a saideira aqui só para a gente concluir o assunto aqui. Então, o Vai, que você deixa vai eu... fazer? De maneira prática e objetiva, passo a passo. Imaginar se, por exemplo, no momento da prova, se você estiver sentindo uma ansiedade, uma coisa está te incomodando, o que você vai fazer? O que a gente chama de ponte ao futuro. Você vai imaginar você no futuro. Vai imaginar, tipo, você olhando o resultado na prova, vendo lá o seu nome na lista de aprovados. Se estivesse acontecendo agora, o que você ia fazer? Esse momento agora, se você estivesse olhando o seu nome e seu nome aprovado na prova, o que é a primeira coisa que você ia fazer? Oxê, Olha o eu ia sorriso dele. ficar... Ele já sentiu a emoção da coisa. É, Você ia comemorar, você ia contar para um parente, para sua mãe, pro seu pai, para um amigo, passei, dar um uhul, não ia? ia. Ia fazer uma festa, um churrasco para comemorar essa aprovação? Oxe, com certeza. Então, perfeito. Então, ou seja, imagine o que você vai fazer depois que passar na prova. Imagina você com a farda, já trabalhando na polícia. Imagina você recebendo o salário, você realizando um sonho com esse salário, um sonho de comprar um carro, uma casa, de fazer uma viagem. Isso é uma ponte ao futuro, ou seja, imaginar-se no futuro estando bem sucedido naquela área que você se propôs. Quando você faz isso, você cria um mecanismo na sua mente inconsciente que tanto faz ela se acalmar, porque tipo, não, eu já passei, não estou estressado com isso, e ao mesmo tempo fazer ela funcionar do jeito certo. Se você entender, às vezes a gente fica muito focado na nossa inteligência racional, consciente, e ela não é a nossa maior inteligência. Se você, por exemplo, sai da sua casa agora dizendo, eu vou até a padaria. Ou até você sair de onde você está para ir até a geladeira pegar um copo de água. Ao pensar nisso, você se levanta, você consegue pensar em outra coisa enquanto o seu corpo se movimenta até a geladeira, correto? Correto. Você não precisa ficar pensando cada passo, cada etapa do processo. Quando você programa para a sua mente o objetivo final, a sua mente inconsciente, ela simplesmente assume o comando do seu corpo e ela faz a coisa acontecer. Então, ela vai já dando o passo a passo para chegar naquele objetivo. Então, quando você deixa uma meta clara e você demonstrou que essa meta vai te dar prazer, que essa meta vai fazer bem para você, quando você faz isso de uma forma muito clara para a sua mente inconsciente, a sua mente inconsciente, ela simplesmente ela preenche as lacunas que estão entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Existe uma série de etapas entre o ponto de partida e o ponto de chegada. E é muito pesado, muito difícil você ficar pensando em cada uma desses pontos, dessas etapas. Quando você foca inconsciente, a mente inconsciente ao objetivo final, ela simplesmente preenche essas lacunas e o processo acontece de maneira natural. Isso facilita bastante o processo. Segue as dicas, você vai ver que vai te ajudar bastante. Valeu. Gostou? Gostei. A gente tem 2 minutinhos só pra. Eu Diga. tenho, eu tenho ansiedade assim excessiva. Sim. É muito forte, assim. E acaba que junto com a ansiedade excessiva vem várias coisas. E às vezes eu me sinto quando se vem aquela questão da crise, né? Eu tenho muito, é muito excessivo. E eu com o tempo eu comecei a olhar para mim e disse, não tá dando certo isso, porque eu estava totalmente me desconcentrando de tudo que eu deveria fazer. Eu estava só preso ao aquele momento. Nossa, aconteceu algo e eu ficava naquilo, às vezes nem acontecia nada Uhum. e como eu mesmo criasse aquilo e me fizesse se sentir daquela forma. Aí eu conversei com um amigo, ele me aconselhou muito. Aí eu comecei a botar em prática os passo a passo. Aí sempre que aparecem pessoas assim como você, chegou e me deu essas dicas, eu sempre
faço de tudo para seguir elas, porque eu vejo que realmente tá me ajudando bastante. Sim, é isso que eu disse, né? Tipo assim, a mente é uma caixa de ferramentas, mas as ferramentas não utilizadas são perigosas, né? Por exemplo, se você, Exato. né, você dá uma faca bem afiada na cozinha, é uma ferramenta muito útil, não é? Pra você cortar carne, mas se põe na mão de uma pessoa que não sabe manusear. Quanto Aí, mais afiada for a faca, mais perigoso, correto? correto, exatamente. Então, olha só, primeiro ponto, entender. Você tem uma mente que é uma faca muito afiada. Que bom que ela é muito afiada. O que é o problema? Você não está sabendo manusear, ela está te cortando. É, Né? Então, ou seja, aprender a utilizar isso de maneira correta. Obviamente, eu não vou conseguir te passar muito aqui em alguns minutos, numa live assim, mas algumas dicas que vão te ajudar. é. Ponte ao futuro, nesse sentido, né? Sempre vai ser uma saideira para a gente concluir aqui a tua pergunta, então. Vamos lá. Essa ponte ao futuro, ela é útil tanto para a prova como para outras situações também, certo? E assumir o controle da sua mente, né? Tipo assim, as emoções são para você utilizar. Você não pode ser você utilizado por elas, né? Pensa comigo, por exemplo, uma mosca. Uma mosca, ela tem habilidades incríveis em relação a gente, que a gente não tem. Uma mosca consegue farejar uma carniça, um bicho morto, a 5 quilômetros de distância. Pensa só quantos cheiros diferentes existem dentro de um percurso de 5 quilômetros de distância para ela identificar um, separar dos outros e ir na direção. É um negócio incrível. É Ela verdade. voa, né? Ela voa, é outra coisa incrível. Mas ao mesmo tempo ela não ser estúpido. Ela chega numa janela, bate no vidro tentando atravessar, não consegue, bate de novo, e ela morre na beira da janela tentando atravessar o vidro. Porque ela tá vendo do outro lado, ela não entende que ali impede ela de atravessar. Mas se viu, velho. Mas E tá aí, ou seja, o que que é o nosso maior trunfo em relação à música? O que que é a habilidade que a gente tem que supera muito a música? É a nossa capacidade de memória, né? E aí você vai perceber que a gente está pegando, a mosca não usa as habilidades dela contra ela, nós usamos. A maior habilidade do ser humano é o quê? Capacidade de memorizar e de imaginar, né? Ou seja, a gente criou tudo que tem, esse celular que a gente está conversando aqui, a internet, essas coisas não existiam. Elas passaram a existir porque alguém imaginou algo que não existia. E ele conseguiu produzir uma coisa. Faz sentido isso? faz. Então, ou seja, as nossas grandes habilidades, por que o ser humano domina toda a natureza? Porque a gente tem uma capacidade de imaginar e de lembrar que os outros animais não têm. A gente... Só que aí é que é o problema. As ferramentas usadas contra nós mesmos. Nós aprendemos a usar a nossa inteligência contra nós. As pessoas visitam o passado, ficam sofrendo com o passado. Ah, meu Deus, aquele dia que eu errei, aquela culpa, aquela traição que eu sofri e Fica se tal. E auto. é Fica como se se fosse uma automutilação até, né? Psicológica. autodepreciação. Exato. Ou ela fica imaginando o futuro, como você mesmo disse aqui, às vezes problemas que nem aconteceram e que jamais vão acontecer. Né? Na minha cidade aqui, na época do Covid, por exemplo, uma mulher ficou com tanto medo de pegar Covid que ela se matou. Ela tinha medo de morrer de Covid, imaginou isso e falou assim: meu Deus, vou me matar para não morrer de Covid. Olha pra você ver que loucura. É, A realmente. imaginação dela foi usada contra ela. Então, ou seja, é isso que você precisa de estar policiando, olhando como que você está usando os seus pensamentos, como que você está usando a sua memória. Usar a memória só para lembrar de coisas ruins e sofrer com aquilo, aquilo está te indicando algo importante. Por que, por exemplo, se você tem uma culpa e lembra daquela culpa e que cria sofrimento, comece a entender que, na verdade, você precisa usar aquilo para imaginar o futuro onde que você consegue fazer aquilo de um jeito diferente e se sentir bem. Aí você cria um mecanismo na sua mente que te conecta com o caminho certo, mais uma vez. No caso da ansiedade, já está mais ligado ao futuro, né? É imaginar um problema, imaginar uma coisa que vai acontecer. Isso é bom, porque você vai se
se defender. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem de carro e aí vem um pensamento ruim, meu Deus, se acontecer um acidente. Primeira coisa, precisa acontecer, entender que isso é uma possibilidade. Uma Agora, possibilidade. quando eu uso isso de uma forma correta, quando eu uso a ferramenta, né, um recurso, uma ferramenta, usado de forma correta, eu vou falar, então vou dar uma manutenção no meu carro, eu vou andar com bastante prudência, com bastante cuidado, vou ficar bem atento, eu não vou beber e dirigir, porque eu fazendo essas coisas, eu evito ou impeço que o acidente aconteça. Então, ou seja, quando vem essa ansiedade, quando você começa a se conectar com imaginações do futuro que te causam medo, que te causam dor, começa a pensar o que, que tem de bom naquilo, não é fugir daquilo. É o que, que tem de bom. Né? Se você me desse um exemplo prático, tem alguma coisa prática, por exemplo, que você pensa que te dá o medo, que te desperta a ansiedade? Algum pensamento que faz você ficar ansioso? A questão da prova. Questão Perfeito. do futuro. Isso, então, olha só. Isso te conecta com algum medo, correto? Correto. O medo de falhar, o medo de me esforçar tanto e chegar na hora não conseguir. E se frustrar. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Era o que eu imaginei. Mas é bom quando a resposta vem da pessoa. O que você precisa entender? Olha só. Primeiro ponto, olhar para isso como realmente é. Não é uma realidade, não é uma possibilidade? É uma possibilidade. Possibilidade. Então, ou seja, é olhar para ela como possibilidade. Saber que é possível acontecer. Nós somos falhos por vários motivos, entende? E aí vem, então, ou seja, isso já está te prevenindo, por exemplo, para não se frustrar demais, porque olha só que louco, que eu me lembrei aqui agora, cara, eu atendi um cliente uma vez no meu consultório, que ele tinha, se eu não me engano, 75 anos de idade. Ele sofria de depressão desde os 20. Adivinha o motivo? Qual? Ele tentou um concurso do banco, ele estudava com alguns amigos dele, se eu não me engano, até para o Banco do Nordeste. Os amigos dele passaram na prova e ele não passou. Ele se deprimiu com aquilo e 55 anos depois, ele ainda estava com depressão, porque ele não conseguiu passar na prova. Porque não conseguiu passar na prova. Entendeu? Então, olha só, esse pensamento, ele tem muita coisa útil nele. Por exemplo, você já se preparar para não cair numa situação que esse cara caiu. Entende? Então, tipo assim, primeiro ponto, olhar, é possível que você não passe, se não der certo. Agora, não deixar que isso seja um problema. Se preparar para o pior e para o melhor. Não escolher um lado. Entender, é possível sim que eu não passe na prova, mas é possível que eu passe. Agora, qual o resultado que eu quero? Eu quero passar. Como que eu evito o resultado que eu não quero? Aí agora você pode estudar mais, você pode buscar por mais técnicas de memorização, buscar um curso, tanto um pré-concurso que te ajuda na prova, buscar uma mentoria com alguém que já passou na prova. Enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer para evitar o resultado que você não quer. Entende? Então, ou seja, não é olhar para a ansiedade como um problema. Quando ela vem, para, sente ela, conecta com ela e olha para o que ela está te mostrando. Ela está te mostrando o que é. Olha, o medo é de falhar, então, então eu não quero falhar. Agora, por que eu não quero falhar? Porque isso representa várias coisas da minha vida que são importantes para mim. Como eu evito isso? Aí agora você vai criando uma série de coisas que vão direcionar essa energia que estava te gerando medo na direção de algo que é efetivo. Por exemplo, como que faz uma cadeira? Um carpinteiro faz uma cadeira. Começa aqui, não é? Não tem como ele tropeçar nas madeiras ali e as madeiras simplesmente viram a cadeira. Né? Primeiro ela nasce aqui na mente dele. De quando ela nasceu na mente dele, agora ele conecta isso com o mundo real e faz com que ela saia daqui para existir aqui fora, para existir no mundo real. É a mesma ideia, ou seja, então, você está apenas conectando com possibilidades, a mente não tem certeza. Quantas imaginações você já teve na vida que não deram certo? Muitas.
Normal, entende? É, Isso não é um problema, entende? Então, tipo assim, agora, quando é o que você realmente quer, como você realmente quer, pelo que eu entendi aí, passar nessa prova, então não use a ansiedade para te fazer sofrer. Sinta ela, não foge dela, mas conecta com ela. Deixa ela ser sua professora. Peraí, estou sentindo ansiedade aqui quanto ao futuro. O que é o meu medo de passar na prova? O que eu posso fazer para evitar isso? Olha que por exemplo. interessante aqui. Você me falou uma coisa que, olha como é que as coisas. É muito legal a mente humana, porque parece que as coisas vão se conectando, né? Você me falou Verdade. aqui que as provas do colégio que você se sentia ansioso era justamente aquelas provas que você não estava se sentindo muito preparado, não era? Era. Então, olha só, é porque lá no fundo, o que essa ansiedade está querendo te contar? Ela está querendo te contar que você não está tão preparado quanto você devia. Eu Entende? nunca pensei por esse lado. Cara, é isso que eu estou dizendo. A ideia da gente é justamente essa: fazer o pensamento ser útil. Então, ela está te conectando. Olha, a concorrência é grande, tem dificuldades, então você não está tão preparado. Então, ela te incomoda para te fazer mover. Por que eu estou sentado aqui? Por que você está sentado? Você está sentado aí, né? Porque não tem um prego embaixo da sua bunda. Se tivesse um prego aí te furando, com certeza você ia levantar e sair daí. Então, a ansiedade é como um prego na cadeira que está furando a sua bunda, fazendo você levantar. Então, conecte essa ansiedade em algo que você pode fazer para sair daqui o seu projeto e a cadeira sair da cabeça do carpinteiro e existir no mundo real. Então, olhar para essa ansiedade e dizer: peraí, o que eu posso fazer a mais então? E aí é essa energia que vai ser o seu combustível. Por isso que eu digo, as pessoas estão aprendendo a fugir das emoções e o problema da vida delas é justamente fugir das emoções. As emoções não são problemáticas quando você as utiliza de maneira correta. É a faca afiada. Mas se na mão da criança, vira um problema. Então, a ansiedade vira um problema, a depressão vira um problema, o medo vira um problema, mas essas emoções, elas usadas corretamente, elas não são problemas, elas viram soluções. Conecta essa ansiedade naquilo que você precisa fazer, naquele esforço a mais, naquela horinha a mais de estudo. Às vezes, em um curso que você faz que não é um estudo direto quanto à matéria da prova, mas é um estudo que ajuda você a usar o conhecimento de um jeito diferente, entende? Então, conecta essa ansiedade, essa energia como combustível para você fazer coisas que te aproximam do resultado que você deseja e isso vai ser muito eficiente para você. Você vai agradecer muito essa ansiedade que você sente. Bacana? Bacana. Muito bom Muito falar contigo, obrigado. Daniel. Boa Valeu. sorte, que tenha muito sucesso na sua prova e que seja um ótimo policial que o Brasil está precisando de pessoas Verdade. honestas, sinceras, dentro da polícia também. Vai ser muito bom se um dia eu passar por aí e encontrar você. Eu vou bater até continência. Obrigado. Valeu Prazer aí. falar contigo, irmão. Prazer Abraço. também. Felicidade. É. Os bate-papos estão rendendo, né? A mente é cheia de recursos, pessoal. Tem que aprender a usar. E o problema é que os recursos ele não ficam parados. Se eles não estão sendo úteis numa direção boa, se a mente não está sendo. Ela vai te arrebentar. Oi, Lili! Ei, ai meu Deus, por um minuto eu achei que você era árabe. Eu falei, meu senhor. Uau! Não, eu sinceramente, eu aceito todo mundo, mas o árabe eu não entendo absolutamente nada. Mas tu fica com medo deles ou é porque não entende a língua mesmo? É porque assim, tipo, se eles entram na live da gente, tenta, se a gente está batalhando, no caso, né? Sim. Tem hora que a gente não sabe o que está acontecendo. Quando eu entro nas lives de alguns que me convidam, sabe? Eu não sei o que está acontecendo. A pessoa parece que está falando com a gente não entende nada. Desliga e parte para outra. Às vezes acontece. Mas você achou Você que eu era árabe só por causa dessa barbona? chegou falando meio enrolado aí e eu não entendi direito. Eu falei, ah, meu Deus do céu, é um árabe. Ela falou, Lili. Eu falei seu nome, tá escrito Lili aqui. É Lili mesmo, Lili vale. Não Vale te amo aqui, muito. Lili. Hã?
Luciano, meu nome. Prazer falar contigo. Luciane, olha só que nome bonito. O nome é italiano. É por causa da Uhum. minha avó. Eu nasci na época que o Papa morreu, aí a minha avó falou: esse menino vai ser padre, e botou o nome do Papa em mim. Mas de Não, padre você não tem nada, né? não funcionou. Mas eu ajudo as pessoas de outra forma. Eu sou hipnoterapeuta. Oh, gente, que É. honra minha. Ah, Tá batalhando com como hiperterapeuta? hipno. Hipno. Isso, é porque eu uso hipnose como uma ferramenta terapêutica para ajudar as pessoas a ajustar a psique delas de uma forma mais produtiva. Eu sou pragmático, eu gosto daquilo que funciona, né? Então, tipo assim, a hipnose é uma ferramenta muito útil nesse sentido, de ajudar as Uhum. pessoas a superarem os seus transtornos. Tipo, se eu tenho uma claustrofobia, não consegue entrar no elevador, a terapia que eu gosto é essa, que vai lá e faz, a pessoa vai lá e entra no elevador mesmo. Menino, se atende aonde? Hoje eu estou atendendo mais online, né? Eu tô morando em Monte Azul, que é a terra onde eu fui criado, né? É uma cidade bem Ah, pequena, então aqui não Henrique, é. seja bem-vindo. Ah, pode Aqui eu falar. faço atendimentos presenciais também, né? Mas hoje eu estou mais focado nos atendimentos online na internet mesmo. Ah, tá. Graças a Não, Deus tem porque ficado muito você está bem. falando coisas de que eu tenho traumas, que eu tenho Ah, que é, legal. esse negócio de claustrofobia. Eu tô com um negócio na boca aqui, eu não consigo Sim, falar a palavra, é difícil, mas é isso daí que você falou, claustrofobia. claustrofobia. Eu Ah, tenho certo. isso. Eu não Você sente posso ficar em pânico em. ambiente fechado. Entendi. Ah, que coincidência, eu usei justamente esse exemplo. Olha que legal. Então, do elevador, eu já perdi um pouco. Eu perdi o medo porque eu tenho que andar muito em elevador, né? Mas Sim. assim, eu não sei, qualquer coisa que. Multidão, coisas assim que parece que me sufoca um pouco. Ah, sim. É Um pouquinho de, difícil. de síndrome do pânico, será? Ou é uma fobia social mesmo? Ah, não sei exatamente te explicar, não. É ambientes fechados, tipo lugares pequenos, tem, Entendo, tem entendo. algo a ver. É, Eu- isso aí geralmente vem, na verdade, sim. No fundo, no fundo, no fundo, bem no fundo, todo transtorno psicológico ele nasce de Uhum, algum trauma que a pessoa passou e aquele trauma gera o sintoma, né? O que a uhum, gente faz, Lili, é primeiro estudar o caso, né? O que eu acho muito legal da hipnoterapia é que é uma terapia feita sob medida para a pessoa, né? uhum, O Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna, a chamada hipnose ericksoniana, ele era comparado com o alfaiate, porque, tipo assim, o que é a diferença de uma roupa, uma camisa como essa que eu comprei numa loja, para a roupa do alfaiate? Né? A roupa do alfaiate, ela casa perfeitamente no meu corpo. A roupa da loja é uma roupa de um tamanho genérico e meio padronizada para todo mundo. uhum, E a roupa do alfaiate é cortadinha, feita sob medida para cada pessoa, né? Então, o que a gente faz é tirar as medidas, que seriam a anamnese, é estudar o caso, entender como é que é o processo, como é que a pessoa se sente, cada detalhe, cada etapa desse mecanismo psicológico que leva ela até essa crise, e em seguida, aí a gente vai fazer um processo de levar a informação para a mente inconsciente dela, de um jeito que a mente inconsciente vai compreender a forma de superar o problema, né? uhum. Basicamente é isso. O bom é isso, é um resultado de dentro para fora. É você chegar lá no lugar e falar, ué, não estou mais sentindo aquilo. E traz um resultado bem, bem bom. É, é um trabalho interessante que você faz. Sim, graças a Deus já são 9 anos, já são mais de 1.000 pessoas atendidas, vários resultados aí de ansiedade, de fobia, de depressão, de alergia, de psoríase, de Eu, disfunções sexuais, de toque, é muita coisa que o trauma ai, causa. você E tá a gente falando tudo que eu tenho, menino. homem de Deus, você está questão de problema. Tô, tô, pra você ter uma ideia, olha aqui onde que eu tô, na cama. Mas o Eu que, que você abri está live sentindo? para ver se eu me distraio um pouco, porque hoje eu não consegui sair para trabalhar. Tem Mas quando o a que, que mente aconteceu?
Peraí. Boa tarde, Etenildo. Que bom que você está aqui. Mário Julião. Obrigado por vocês estarem aqui. Bom, também dá uma passada e sai, né? Vamos lá que a Ó, gente vai fazendo uma live terapia. isso. Quem quiser ouvir, que bom que entre, e já vai As se. pessoas gostam, é legal. Ó, eu tenho toque. Ultimamente, por causa da ansiedade, eu tô meio relaxadinha, né? O toque já tá quase superado pela ansiedade. Mas assim, Sim. tipo, o menino entrou na live agora e falou assim: por que que você tá triste? Eu falei: tem dia que a gente não sabe por quê. Você tá triste, você tá chorando, você tá Sim. sensível, mas nem exatamente sabe por quê, né? Aí sim, a gente precisava mesmo de uma segunda mente para fazer a gente entender melhor da gente, né? É eis a questão, olha. É porque a gente tem a mente consciente e a mente inconsciente, certo? Uhum, As emoções, elas não estão na consciência, elas estão na mente inconsciente. E por isso é que você não entende, simplesmente aquilo vem. É mais ou menos como uma lâmpada que tem um interruptor que você aperta, ela acende, e você aperta de novo, ela apaga. A mente, ela tem várias associações que são mecanismos que estão ligados a lembranças e estados emocionais, certo? uhum, Por exemplo, a claustrofobia. Um exemplo aqui de um caso que nem foi eu que tratei, e eu não lembro se isso eu vi em um livro ou se foi um professor meu que me falou, mas que é um caso real. É um garotinho brincando de esconde-esconde com outras crianças num lugar que tinha um ferro velho, um negócio lá assim. E lá uhum, tinha um refrigerador quebrado, uma geladeira, né? E ele entrou dentro dessa geladeira para se esconder, uhum, no, brincando ali com as crianças. No que ele entrou, ela estava meio falsa e caiu com a tampa para baixo. E aí ele não conseguia suspender para sair lá de dentro. E ele foi ficando sem ar até que ele desmaiou lá dentro. As crianças procuraram ele, não encontraram. Depois de um certo tempo ali procurando, contaram para os adultos e aí foram todo mundo procurar e alguém deu de levantar lá e encontrou ele já desmaiado dentro do refrigerador. E aí não deixou uma sequela grave assim física, né? Não foi um problema grave fisicamente falando, mas deixou uma sequela emocional. Ou uhum, seja, aí toda vez que ele estava no elevador ou que ele estava num lugar muito apertado, era como se fosse um interruptorzinho acendendo aquela lembrança. Era como se ele viajasse no tempo para dentro do refrigerador novamente. Tá fazendo sentido? uhum, Então, esse é que é o caso. Esse mecanismo, ele está instalado na mente das pessoas. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa desinstalar o interruptor, certo? É desligar aquilo. Aí tem um processo que a gente faz, as técnicas que a gente faz, né? Que aí faz um. É como se fosse uma meditação guiada. Eu peço a pessoa para fechar os olhos, respirar, e ela vai então se conectar com essas emoções e desligar aquela chave, entender que aquilo é como compreender o acontecimento de uma outra forma, certo? uhum, Aquele momento, sim, do refrigerador foi grave, foi perigoso, foi terrível. O que não quer dizer que agora que ele está no lugar fechado, isso também vai acontecer. Mas a pessoa meio que fica presa àquele passado e sempre criando uma perspectiva do futuro baseada nesse passado. Ela precisa de alterar esse processo mental. É muito difícil a pessoa fazer isso sozinha. E muitas vezes a pessoa nem sequer sabe o que foi o trauma, o que causou aquilo que ela está sentindo. Ela só sente. Né? Mas o processo ele é um processo de ressignificação, é um reajuste da psique, fazendo a mente entender esses pontos de outra forma e sentir de outro jeito. uhum. Basicamente é isso. O mais É, legal é que é uma mudança de dentro para fora que acontece bem rapidamente, assim, bem, uma, duas, três sessões e fobia, a maioria, uma ou duas sessões vai embora. vou usar aqui a palestra, valeu. Vamos à saideira. Isso. É, Sim. complexo de inferioridade. O que que você tem a dizer sobre isso? Eu, Isso aí é muito, assim, isso é muito amor. hã? Isso é muito amor. Amor? É, Amor ou carência? é amor. Por quê?
Por que que você se ama tanto, tanto, mas assim, tanto que você não consegue aceitar a ideia de ter alguém superior a você? Mas e quando você se sente sozinha, abandonada, achando que ninguém te ama, que você não tem valor pra ninguém, que ninguém te nota, que tudo pra você dá errado? Aí é porque você. É amor também, sabe? Só que assim, a direção como que você está colocando isso. No final das contas, os traumas acontecem por causa do amor que a pessoa tem por ela, Uhum, né? O trauma geralmente ele acontece por isso. Por exemplo, a criança, ela nasce sendo tudo normal, né? Num lar onde que ela é amada e tal. O pai e a mãe a amam e ela se sente amada e a criança ela vive a essência dela. uhum, Você vê que a criança ela não tem vergonha das emoções, ela não tem medo das emoções. Ela não importa se ela está com vontade de chorar, se tem um monte de gente olhando. Ela chora na frente de todo mundo. O adulto, se uhum. quer chorar, ele esconde, né? Até o Raul É, Seixas cantava: quando quer chorar, vai ao banheiro, né? Então, né? é, A criança tá com raiva, ela briga, ela grita, ela xinga, ela expressa as emoções assim, visceralmente, sem pudor. O adulto não. O adulto ele reprime a emoção, ele esconde a emoção. Quando é que é o momento em que a criança deixa de demonstrar as emoções para começar a esconder as emoções como adulto? É no momento hum, que ela é reprimida. Aí acontece o trauma. Ela comete um erro, por exemplo, o pai e a mãe vai lá e bate ou xinga, briga com ela. Aí ela começa a criar uma dicotomia dentro dela, ela começa a se dividir em dois. Ela começa a entender que uma parte dela é boa, é legal, merece ser aham, amada, e que a outra parte dela não é tão legal assim. Uma parte dela é obscura. Aí ela começa então a viver uma dicotomia, ela começa a esconder a parte ruim e querer demonstrar o lado bonzinho, o lado que merece ser amado. aham. Mas a gente não é assim. O ser humano ele não é assim. Por mais que você queira fazer o bem, o mal existe dentro de você. Tem momento que você quer abraçar, mas tem momento que você não quer abraçar. Tem momento que você quer chorar, tem momento que você quer sorrir. Tem momento que você tá bem-humorada, tem momento que você tá mal-humorada. Tem momento que você tá super positiva e tem momento que você tá super negativa, achando que tudo vai dar errado. Isso não Entende? é, isso não é bipolaridade, não. Não, não. O seu terapeuta pode até achar que é. Eu sou um terapeuta não convencional. Eu digo que não. Todo mundo é bipolar em algum ponto. Não tem problema. A Uhum, verdade é que nós somos assim. Todas as pessoas são. Em maior ou menor grau. Certo? Mas a questão é entender, primeiramente, que você é uma só. É unir o seu ser como um todo. É deixar de olhar para você como um pedaço. Como uma parte que é boa e que merece ser amada e outra parte que merece ser rejeitada. No final das contas, se você for olhar bem esse sentimento de rejeição, esse sentimento de que as pessoas não te amam, é na verdade um reflexo da maneira como você se trata ou como você se olha. Porque você também talvez não está aceitando você como você é. uhum. Talvez as suas próprias culpas. Enfim, a gente a gente se apaixona por a gente mesmo em algum momento da vida e se apaixona pelo nosso lado bonzinho. E a gente começa a dar vazão só a ele. A gente não enxerga o lado obscuro. É. Dizem que Adão e Eva no paraíso, quando comeram o fruto, Uhum. eles estavam descobrindo que estavam pelados e se esconderam de Deus. A, Aham. a ideia, né, disso daí, segundo a Cabala, eu estudo um pouco de Cabala, uma filosofia judaica que eu acho bem legal, e é Uhum. tipo assim, na verdade foi que eles tirou a máscara e eles conseguiram olhar para sua própria maldade, eles conseguiram olhar para os seus próprios erros e falar assim, como eu mereço ser amado? Porque se você for olhar lá no fundo, talvez tenha algum momento em você mesmo que você também não sente que merece ser amado, que Uhum. você mesmo se rejeita, entende? Então, Você quer continuar aqui ou... vamos a saideira aqui só para concluir Isso o aí, vamos. raciocínio, né? Então, tipo assim, é
Primeiro ponto, você vê que Jesus disse amar o próximo como A ti mesmo. isso, ou seja, a referência que você tem para amar o próximo é o amor que você tem por você. Aí a pessoa inverte a ordem das coisas e, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Porque se Hum, você tenta amar o outro primeiro, sem você se amar de verdade, dificilmente você vai ter êxito nisso. Porque vai ter um momento que o outro te enche o saco. é. Vai ter um momento que ele te perturba. Então, ou seja, de certa forma, Lidia, a gente precisa amar a gente mesmo. E agora, o que é amar? Por que a criança se sente rejeitada ali na hora da repressão? Por que ela se divide? É porque ela não acha o amor incondicional. O amor Aham. verdadeiro, ele é incondicional. Ele não está condicionado a coisas. Só Deus te ama assim, incondicionalmente. Nem o pai e a mãe não conseguem te amar incondicionalmente. Mas o amor da Verdade. mãe, principalmente, se aproxima disso. Se aproxima disso. Né? Ela, apesar dos erros do filho, apesar de o filho às vezes ser respondão, fazer alguma coisa errada, a mãe se desdobra para amar, mesmo quando ele rejeita, mesmo quando ele faz coisas que ela não gosta. Né? Então, o amor tem que ser incondicional. Não é ser um amor tolo, ser um amor maduro. Um amor incondicional no sentido de eu te amo incondicionalmente, quer dizer que eu aceito que você tenha erros. Eu aceito que você não seja perfeito. Então, quando eu me amo incondicionalmente, não é não olhar para minhas culpas, não é fingir que eu sou perfeito. É o contrário disso. Um amor incondicional mais maduro. Porque aquele amor obsessivo, que é incondicional, mas é louco, é retardado, esse não é legal também não. É um amor que seja maduro. Eu tenho que aprender a me amar, entendendo que eu não sou perfeito, entendendo que eu erro, entendendo que às vezes eu sou confuso, que às vezes eu faço coisas que eu não devia. E ao olhar para isso e conseguir me amar apesar disso, aí eu posso então corrigir os meus erros, me ajudar a evoluir, certo? Não é fingir que eu não tenho erro, mas também não é me odiar porque eu tenho erros. Entender que eu sou um ser complexo, um ser paradoxal, que eu tenho erros e acertos, qualidades, virtudes e defeitos, deficiências também, tão forte e tão frágil. É a frase do meu status do WhatsApp, tão forte e tão frágil, Aham. há muitos anos. Porque eu me vejo assim, eu me vejo às vezes muito inteligente, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que eu tenho bons insights para ajudar as pessoas a se compreenderem e evoluírem psicologicamente, e às vezes eu não consigo fazer isso por mim, às vezes eu cometo erros, às vezes eu sou estúpido, às vezes eu sou burro, às vezes eu sou prepotente de não conseguir perceber uma inteligência maior do que a minha em algum ponto para me ajudar a evoluir. Então, é nesse sentido, e aprender a me amar desse jeito. Entender que, apesar dos erros, eu mereço ser amado. Não porque eu tenho erros ou porque eu não tenho. Não é isso que condiciona. Porque se você for olhar para a pessoa, ela só merece ser amada pelas virtudes e qualidades dela, você não vai amar ninguém, porque todo mundo tem problemas e tem defeitos. Por isso que os relacionamentos hoje estão tão difíceis, né? A pessoa se Uhum. apaixona, né? E aí no começo é só galanteio, é flor, é bombonzinho. Depois de 5 anos de casado, as pessoas não estão se suportando, acabou o galanteio, agora só tem os xingos, os maltratos e você começa a focar só no outro lado. Então, é na verdade saber filtrar, aprender a se amar independente dos seus erros e aceitos. Não é se amar pelos acertos, não é se amar pelos erros, é se amar porque você é humano, que você existe. E a Então, partir daí, diga. então, esse sentimento que eu tenho de rejeição, talvez seja porque eu não consigo me amar de acordo com o que eu Isso, devia. isso, é Aí porque eu às sinto uma vezes. carência de que as outras pessoas me amem, mas as outras pessoas não são obrigadas a amar as pessoas. Isso, É. amor não se cobra. Amor é fruto do desejo irracional. É fruto de um desejo irracional. Se alguém te ama e você pergunta pra ela, mas por que você me ama? Ah, porque você é bonita, porque você é gentil, porque você é gente boa. Balela, balela. O amor é irracional, não tem razão, ninguém explica. Eu não sei porque eu te amo, eu simplesmente sinto que te amo.
É. Às vezes você me faz mal, mas eu te amo, entende? Esse é o conceito. Pior que isso acontece comigo. Assim, eu tenho, parece que um coração muito bondoso, que mesmo que as pessoas me fazem mal, eu consigo amar as pessoas da mesma forma. Mas entende, isso não é um amor maduro, não no sentido assim de tipo que não devam as pessoas ser amadas. Obviamente tem um ponto de equilíbrio, né? A gente tem a razão, o ego é importante também. Para Uhum, você funcionar no mundo material, o ego existe para isso. Agora a gente tem que entender que há um ponto onde que a razão foge, há um ponto onde a lógica não opera, há um ponto onde que 2 mais 2 não são 4, porque você fugiu à lógica e à razão. Até a ciência moderna está descobrindo isso. Olha que louco. Quando a gente estudou, lá no início, a menor partícula é o átomo, e ele é uhum. indivisível. Você lembra disso? É, Passou um tempo, criaram uma forma de dividir o átomo, chamada bomba atômica. não, Explodiram o átomo, tudo tem que ser explodiram o átomo. modificado de alguma forma, né? Hã? Tudo tem que ser modificado de alguma forma. Evolução do conhecimento, né? Então, explodiram o átomo e descobriram que o átomo era divisível e que a menor partícula de matéria é o átomo. Mas quando você Uhum, divide o átomo, você encontra partículas de energia. Essas partículas de energia sincronizadas, elas formam matéria. Quando você parte a matéria, chega na energia. Mas até a energia, prótons, nêutrons, elétrons, existe um padrão da física comum, da física, que continua funcionando. uhum. Mas aí eles conseguiram dividir mais o negócio. E aí eles chegaram no que eles chamam de partícula de Deus, se eu não me engano, o apelido que deram. Uhum. Porque a menor partícula que eles realmente atingiram, conseguiram, aí só a física quântica que foi estudar isso. Pra você ter uma ideia, um negócio tão avançado que nem Albert Einstein não entendeu. O Einstein não entendeu a física Coisa quântica. que ele não entendeu quem somos nós. Ele era um gênio da física, mas não da Uhum, física quântica. Por quê? Porque, segundo a teoria que ele compreendia, a coisa mais rápida do universo é a luz. Nada é mais rápido que a luz. uhum. Só que lá nessa partícula existe um movimento aleatório que a física não consegue prever. E existe um negócio chamado movimento fantasmagórico. Se você entrelaçar duas partículas e separar essas duas partículas em qualquer lugar do universo, Uhum. uma no extremo, outra no outro, elas se comunicam em tempo real. Você mexeu em uma, a outra responde imediatamente. Ou seja, para que isso acontecesse, era necessário que a informação viajasse mais rápido do que a luz. Aí o Einstein falou, não é possível. É, Entende? Então isso é louco. complicado. Ou seja, existe um ponto em você onde que acontece uma aleatoriedade, onde que tudo isso não importa. Tipo, você só pensa essas coisas, você só sente essas coisas quando você está num determinado estado de espírito. Quando você entra na sua mente, independente de estar sozinha ou acompanhada, tem momentos que você entra num estado que é tão gostoso, que te absorve, e que é independente do resto, porque lá é sua essência. A sua essência está se lixando para esses problemas que você está sentindo. Ela não está aí. Isso aí é o seu ego É, preso nas suas memórias e nas suas percepções da sua vida. Então você precisa alterar a maneira como você percebe, mudar como você sente. Agora, o mecanismo aqui a gente está no campo teórico, é claro, né? A terapia a gente estuda o caso e depois a gente vai para o momento onde que a pessoa faz um relaxamento e aí a gente vai levar essa compreensão do próprio ser para lançar sementes lá na terra fértil do coração dela e então brotar uma coisa de dentro para fora. Então a mudança vem de dentro para fora. O primeiro ponto é você reconhecer que você tem qualidades e virtudes e que, independente de uma coisa ou outra, você precisa aceitar e se amar. E aí, a partir daí, você se torna responsável por corrigir os seus defeitos, evoluir, e quando você faz isso, você automaticamente aí torna automático. Porque amar o próximo como a ti mesmo, a referência está em si. Depois que você aprendeu a se amar de verdade, aí fica fácil amar o outro. Porque agora você compreende que
que você tem erros, mas que não é por isso que você não merece seu amor. Ou É. seja, porque você vai ver, na verdade, esse amor que a gente meio que tenta colocar no mundo de amar por merecimento, isso é uma bosta, porque é um amor fingido, é um amor condicionado como dizer, é um amor mercenário, Mas é um amor de uma puta. Hã? será que isso que eu sinto é alguma rejeição passada de família, de... Olha, eu diria que há vários ingredientes nessa sopa. Ah, Eu diria que há vários deixa eu te ingredientes perguntar uma nessa sopa. coisa antes, Sim. para mim não ficar aqui tendo uma consulta gratuita. Como Não, é que que eu é faço? isso? Como Estamos é que aqui eu para faço? isso. Eu queria que a live tivesse bombando de gente para ouvir. Eu vou compartilhar minha live depois com algumas pessoas, porque fica gravado, né? Sim, sim. Eu vou compartilhar para que outras pessoas ouçam isso, porque o que tem de gente precisando de ouvir o que você está falando, seria melhor você Sim. fazer uma live sozinho Por e. isso que eu estou aqui. Então, aí como que faz o atendimento online com você? Então, aí a gente precisa agendar. Aí eu passo uma ficha para a pessoa preencher, né, com os dados dela, para a gente fazer o estudo de caso. Aí a Aham. gente vai, estuda o caso da pessoa e tem um bate-papo aqui. Aí, obviamente, não numa live, porque aí eu vou perguntar coisas mais íntimas e, né, entrar Mas na a parte profundidade do seu ser aí. monetária, a parte do valor, você pode Ah, falar. nem isso aí é o mais fácil. Isso aí a gente combina de acordo com a capacidade da pessoa. Hoje eu estou fazendo as sessões por R$ 200, Aham. mas eu não tenho muito isso, tipo assim. Eu nunca deixei de atender uma pessoa por causa de dinheiro. Nunca deixei. Faz uma Sabe? Eu acho promoção para que, mim, que você é sua, assim, sua isso aí paciente. é mais fácil. Isso é mais fácil. Eu digo assim, a pessoa, eu cobro R$ 200, é o valor da hora de sessão. Uhum. A pessoa chega e não tem condição de pagar aquilo, o que você tem condição de pagar? Oferece e a gente vai fazer pelo valor que ela oferece. Eu confio nas pessoas, né? Depois, Então, se eu, você eu penso puder assim, deixar um contato lá nas mensagens, certo? É aí só dar um oi no direct lá e eu te passo o WhatsApp e a gente agenda. Isso é um prazer poder te ajudar. eu te segui, deixa eu ver aqui. Seguindo, seguir. Ótimo. Aí só dá um oizinho lá Aí eu te na procuro lá mensagem. e aí você passa o contato, que aí a gente vê. Perfeito. Porque eu já fui encaminhada para psicólogo, eu estou fazendo acompanhamento com psiquiatra. Não no caso de me sentir doida, porque no psiquiatra a gente não tem que ser Não, doido para ir, né? É só mesmo sim, um controle de medicação, medicamento. É, mas eu não gosto de psiquiatra, de psicólogo. Psicólogo, assim, sim. pessoalmente, eu não gosto, porque não tem como explicar, eu só não gosto. E no caso aqui, conversando com você, eu tô me sentindo muito bem. Ah, que bom. Fico muito Eu feliz. tava, eu tava Graças a super Deus é uma arrasada a habilidade. hora que eu entrei na live super arrasada. Não tem aquela vontade de chorar sem saber por quê? Agora eu já estou sorrindo, já vou sair melhor. Ah, o meu coração fica aquecido de alegria de ouvir isso, Didi. Que E bom, que que bom. bom que a gente está aqui conversando, você não está nem se importando que não tem ninguém na nossa live, né? Ah, não tô me lixando pra isso. Eu acho que, tipo assim, cada ser humano é importante. Você é importante pra mim. Graças a Deus. É como se diz assim, é um mandamento bíblico, né? Não é amar o próximo como a ti mesmo. Então, o meu próximo agora é você. O seu Amém. próximo quem é? Quem é o seu próximo? É a pessoa que está do seu lado no presente, né? De Verdade. manhã era minha mãe, agora você, daqui a pouco outra pessoa. Cada momento tem um próximo perto de você, para você estar se conectando, sabe? E é essa a É, ideia da vida, né? A gente está mas vivendo uma sociedade meio narcisista, onde que tá, assim, é um culto ao desapego das pessoas, né? A solitude, eu não, quem no relacionamento quem se entrega menos é que sofre menos, mas é tipo é insano.
Você falou aqui do psiquiatra, por exemplo. Nada contra psicólogo, nada contra psiquiatra, cada um tem uma abordagem, cada um contribui da forma que sabe que é capaz de ajudar. O Uhum. que eu acho é assim, a gente tem que olhar, como eu falei aqui antes, um pouco do pragmatismo da coisa. Eu acho que, tipo assim, é olhar o que, que funciona. Pô, já chegou um cliente no meu consultório com 10 anos de terapia e continua, às vezes tá pior do que quando começou a terapia. Pô, Uhum. não tá funcionando essa porra. Muda a abordagem, muda a maneira como tá fazendo. Assim como provavelmente tem clientes meus também que eu não consegui ajudar, né? Embora eu também não fique 10 anos com ninguém. É 2, 3 sessões e tchau. Eu gosto de liberdade, então liberta, Uhum. né? É, O psiquiatra, outra questão, que às vezes vai acontecer o quê? De tipo assim, você dopar a pessoa para ela não se sentir mal. Eu não sou muito é, favorável a isso, né? Há casos e casos. Às vezes a pessoa tá, como você disse, eu não tô doida. Aí não faz sentido te dopar. Agora, uma pessoa que tá realmente querendo se matar, uma pessoa que tá querendo matar os outros, uma pessoa que não tá conseguindo ter controle nenhum sobre ela, e tá pinel mesmo, aí ótimo. Dopa ela até ela se acalmar e beleza. Agora, a pessoa não tá conseguindo lidar com as suas emoções, às vezes. E aí você vai lá e dopa, anestesia o cérebro dela, ingessa o cérebro para que ela não sinta essas emoções. E aí transforma ela num zumbi, né? Vira um Walking Dead lá. É meio morto e meio vivo. E chega é, muita gente. eu tenho um irmão que ele é doente mental, assim, aí tadinho, a gente vê ele tipo o quê? Um vegetal não, assim, não tem Zumbi raciocínio, mesmo, né? não tem vida Isso, própria. isso. Então, tipo, eu não acho que isso aí é o caminho. Eu acho que as emoções são coisas boas. Eu tava numa live agora com um jovem, antes de começar a falar com você. É Uhum. um jovem de 18 anos e ele me contando de alguns problemas de ansiedade e tal. E eu falei com ele, eu falei, olha, a mente humana, as emoções humanas são como ferramentas e ferramentas, elas são úteis pra caramba se você souber utilizar. Agora, se não, tornam armas. Não é isso? Uma faca bem afiada é uma ferramenta excelente para sua cozinha. E é perigosíssimo se não souber usar. Então, o que acontece é que nós estamos usando as nossas emoções de jeito errado, mas não usar as emoções também é um problema. Então, ou seja, se você não consegue amar e sentir um amor gigantesco, você sentiu uma vez, a pessoa te traiu, aí, meu Deus, nunca mais vou amar ninguém, você restinge. Você entra no nosso relacionamento, você já entra com o pé atrás. Eu vou dar só metade do amor que eu tenho, porque eu não quero dar ele todo, porque senão eu sofro. Ah, ok, muito bem, parabéns para você. Você não vai amar tanto e não vai sofrer tanto. Ou seja, eu não vou sentir toda a delícia do Seja amor com bem-vindo medo de sofrer. demais, Então, Tom. Seja bem-vindo. Eu estou numa terapia maravilhosa aqui. Fica aqui com a gente. Você vai aprender muito, hein? É uma pessoa que entrou aqui na minha live que legal, só para bem-vindo. dar uma atenção especial para ele. Né? Então, ou seja, você vai percebendo que você está anestesiando as emoções da pessoa, no caso do psiquiatra, né, com um remédio, aí tá, ela não sente mais a depressão que ela sentia do mesmo jeito, mas também não sente a alegria. E que bosta de vida é essa? Que você não está É. vivo mais. Então, ou seja, nós precisamos de ter emoções maduras, isso sim. As emoções elas precisam ser maduras. A partir do momento que as suas emoções são maduras, elas não são mais um problema para você, muito pelo contrário, elas são uma virtude. Você precisa estar conectado com ela. Esse jovem mesmo que eu falei com ele, eu falei, cara, não foge da sua ansiedade. Pelo contrário, se conecta com ela. Ela é um recurso, ela é uma ferramenta e não um problema. Mas o que você precisa saber é como utilizar. Ela está te fazendo sair do lugar. Ela quer dizer que você está parado no momento que você devia estar em movimento. É por isso que ela está te incomodando. Se aqui onde eu estou sentado, se tivesse um prego, provavelmente eu não estava aqui. Eu já tinha me levantado. Então, ou seja, a ansiedade é um prego enfiado na bunda. Que ela quer que você se levanta e vai fazer alguma coisa. Agora, você tem que descobrir o que é o autoconhecimento, né? O que acontece nos dias de hoje é a dificuldade que as pessoas têm de utilizar essas emoções de maneira correta, e aí as ferramentas que eram para ser úteis, elas se tornaram armas.
contra a Uhum. própria pessoa, né? Mas não pode fugir das emoções, não pode aniquilar as emoções. É muito pelo contrário, é usar as emoções do jeito correto. Se você aprende a se amar direito, por exemplo, mesmo com os seus defeitos, aí fica muito mais fácil você amar as outras pessoas, mesmo com os defeitos delas. Verdade. Ó, que aula, hein? Que consulta. Ah, que bom. Graças a Deus, sabe, assim, é uma habilidade que Deus me deu já são 9 anos de prática e eu Mas sou muito você não, grato a isso. você não tem um consultório Tenho, fixo? tenho aqui em minha cidade, eu atendo aqui numa clínica médica. Aham, Aí eu atendo aqui na minha cidade, eu atendo lá nessa clínica, né? porque Mas aqui eu tenho o meu cantinho aqui em casa para fazer as sessões online, que é onde que eu estou mais atendendo hoje, mais no online. é Mas faço verdade, porque as presencialmente também. pessoas não têm ânimo de sair de casa, igual eu hoje não consigo sair, Sim, é muito psicológico, prático, né? trabalhado, não consigo sair, não consigo resolver meus negócios. Então, se sair, as pessoas percebem que você não está bem. Então, parece que a gente não quer demonstrar isso e fica sozinho, fica no cantinho. É isso aí a raiz do problema. Ó. Eu não quero demonstrar minha fraqueza, eu não quero demonstrar que eu tô mal, eu não quero demonstrar que eu tô triste. E não precisa disso, é se E aceitar. na A gente tá. verdade era a gente viver o dia do jeito que ele vem, né? Ah, não é só aceitar do jeito que vem, não é bem esse o ponto. É tipo assim, o maior problema talvez está na escolha, Uhum, entende? É escolher um lado seu que é bom e um que é ruim. Igual isso aí, por exemplo. Por que você não quer mostrar que tá triste? Eu sei, você escolheu que você ficar triste é ruim. E de determinada forma até é. Só que entender isso da seguinte maneira, olha, não é a tristeza em si ser ruim. Ela tem um ponto positivo, ela tem um ponto. Se a sua tristeza fosse sua professora, hum, aí você não ia rejeitar ela tanto. Porque o que ela está te ensinando? Por exemplo, quando morre um ente querido da gente, a gente fica triste. E aí sente dor. Essa dor e essa tristeza, elas são nossos professores. Não é para a gente rejeitar. É para ensinar a gente a valorizar os que estão vivos agora. Talvez o filho não amava a mãe. Ele não dava o carinho para a mãe. Ele não tirava um dia da vida dele para visitar a mãe doente. Depois que ela morre, aí ele sofre, sente aquela dor, e ele não consegue entender que isso é positivo. Isso é para mostrar que aquela pessoa era importante para ele em vida. E ele não notou. Ele só notou agora. Não é. dá para voltar atrás. Mas essa lição vai te ajudar. Opa, tem uma tia minha ali que eu amo também, não estou visitando. Tem um filho meu aqui que precisa do meu carinho e eu fico aqui no celular, eu fico fazendo outras coisas e fugindo, eu fico no boteco bebendo, eu fico assistindo futebol. Eu dou minha atenção para tudo e para todos, menos para a pessoa que eu amo. Então, ou seja, por que as pessoas hoje estão tão viciadas em Netflix, em rede social? Elas estão sempre buscando distração, porque elas não estão conseguindo ter conexões reais com outras pessoas. Uhum. As conexões não causam mais emoções, porque está todo mundo dentro de um casulo, escondendo um lado e mostrando o outro. E você fala assim, às vezes eu sou muito bonzinho. Essas pessoas bonzinhas às vezes são perigosas. Me desculpe falar, mas o que acontece? Porque quem se sacrifica depois manda conta. É, Você se sacrifica pelo filho e faz tudo por ele e gasta tudo com ele. Aí no dia que você precisa dele, ele te rejeita, aí você joga tudo na cara. Então você não fez por amor. Você se sacrificou, então não se sacrifica por ninguém. O primeiro ponto é que a gente não deve fazer sacrifícios por ninguém. A gente deve dar para os outros o nosso melhor. E quando você sacrificou, você tirou um pedaço para dar para os outros. Não, você tem que transbordar. Perceba que o meu filho hoje, eu tenho uma relação, minha relação com meu filho tá muito melhor hoje, depois que eu entendi algumas coisas na vida, sabe? Por uhum. quê? Porque eu me sacrificava muito. E era na base do sacrifício. Hoje não tem mais esse negócio. Ó, oh, não tô bom agora, sai pra lá. E ele entende de boa.
Mas na hora que eu quero dar amor, eu tô dando amor porque eu tô transbordando amor, tô sentindo amor saindo pelos ouvidos. Então eu tô tão cheio de amor, eu tô tão cheio de alegria que naquele momento é gostoso me conectar com ele. E ele sente isso. Uhum. Agora aquele amor que é do sacrifício, eu tô dando atenção pro meu filho porque eu tenho que dar atenção pro meu filho. Esse amor não é muito legal. Não faz muito sentido. Ele nota que eu tô me sacrificando. Igual aqui, por exemplo, igual você disse. Ah, não tem quase ninguém na live assistindo e você tá aqui e tal. Olha se eu tô me sacrificando aqui. Nenhuma gota. Eu tô aqui transbordando alegria. Você tá Eu tô fazendo bem, o eu que tô você feliz de gosta estar aqui. até, né? Hã? Você tá fazendo o que você gosta, então isso não é sacrifício. Exatamente. Não só o que eu gosto, mas quando eu gosto. Porque até aquilo que você gosta de fazer, tem hora que você não quer fazer. Então, ou É, seja, eu com estou aqui porque certeza. eu estou me sentindo bem de estar falando com você. Eu não estou aqui me sacrificando, não estou roubando um pedaço meu para dar para você. Pelo contrário, eu estou transbordando a minha alegria para você. Ai, que Isso bom. faz esse momento ser bom. E é por isso que você está se sentindo bem em conversar comigo. Entende? Então, É. é esse o segredo das relações. É que você esteja transbordando o que você tem de bom. Aí você precisa aceitar que tem um lado seu que às vezes não é tão assim, que tem momentos que você não está tão assim. Então é se entender e aceitar o seu próprio paradoxo, a sua Eu própria acho, bipolaridade. A desculpa te cura da loucura interromper. se esconde na própria loucura. É, eu acho que deixa eu ver quem entrou aqui. Joel, seja bem-vindo, Joel. Fica aqui com a gente, eu estou tendo uma aula perfeita aqui, uma palestra perfeita. É, tipo assim, eu tenho carência dos meus filhos e ultimamente tenho sofrido muito porque a minha filha mais velha, mudou para São Uhum. Paulo. Está morando em São Paulo, sozinha, ela tem 24 anos e, e a gente, assim, quando estava perto, brigava muito. Sim, Brigava e outra coisa, eu me separei do muita meu luz. primeiro marido, com eles bem pequenos. Então, assim, para me suprir a ausência minha na vida deles, eu dava tudo que eles pediam. Então, hoje, eu não sinto que eles me amam, eu sinto que eles precisam de mim, que eles gostam de mim pelas coisas que eu dou. Não, É tipo um banco 24 horas. é exatamente isso. Eu não sinto o amor Perfeito. deles, eu sinto assim que eles gostam assim, mãe, eu quero tal coisa, vão lá comprar. Então, assim, eu sou uma carteira para eles, né? Um cartão. Eu te entendo, eu te entendo. O meu problema aqui com o meu filho, como eu disse, também foi mais ou menos isso, sabe? Eu também tinha me tornado o banco dele. Ele É, só mandava mensagem para mim, só tinha conexão comigo na hora da sua necessidade. Mas aí é que é o ponto, entende? Que a culpa do relacionamento aí eu tô me até ser tapando aqui dos outros. o fio. O que a gente tem que pensar, a gente é muito acostumado a pensar do ponto de vista das culpas. Isso Uhum, não ajuda ninguém. Encontrar o culpado, às vezes até piora o problema. Porque aí resolveu, quem é o culpado? É meu filho. Então, responsabilidade dele, acabou. Não, a gente tem que encontrar o responsável. E o responsável pela sua vida nunca pode ser o outro. uhum. Um dia, uma menina entrou no consultório do psicólogo e assim que ela entrou, era a primeira consulta, ela virou psicólogo e falou assim: doutor, eu espero grandemente que hoje eu vim aqui para descobrir que eu sou a única responsável por todos os meus problemas. E o psicólogo se assustou com ela. Falou: meu Deus, mas por que você está dizendo isso? É assim, porque se for eu a responsável, tem jeito de consertar. Uhum. Entende? Porque se for o outro, como que você vai esperar que o outro mude? Como você vai esperar que o outro faça algo? Então, ou seja, é esse o seu ponto. Quando Ó, você vive a sua essência, você se respeita. Você não doa para o outro o seu resto, ou a sua é, migalha. Você transborda para o outro. E transbordar para o outro é se respeitar primeiro. Como eu disse, o amor maduro. O que é um amor maduro?
Um amor da mãe que leva o filho para fazer um teste do pezinho. Você já viu uma tortura maior do que aquela? Eu levei 3, né? Então eu sei. Como é que o seu coração ficou? A gente chora mais do que eles. Isso! Mesmo assim você levou. Ué, porque era bom pra ele, né? Mas olha só que, olha que amor insano de levar uma criança para ser torturada. É assim que acontece. Isso é um amor maduro. Não dá para você sofrer pelos seus filhos. Tem sofrimento que é deles, entende? Uhum. Então, ou seja, é você olhar para aquilo com maturidade, de que apesar de aquilo vai causar dor, é necessário. A vida dele é dele. Não tem como fugir daquilo. Olha, Então, um amor maduro é um amor que compreende isso. É um amor que compreende, por exemplo, que a pessoa às vezes precisa apanhar na vida, né, para aprender. O hoje amor eu tô maduro é pensando. aprender que não dá para você evitar que ele sofra. Às vezes é você que leva para sofrer, como no teste do pezinho, É, porque é necessário, entende? Então, ou seja, um amor maduro é um amor equilibrado, é um amor que faz bem. Eu amo tanto meu filho que eu não quero que ele sofra, então não vou levar ele para fazer o teste do pezinho. Aí ele adoece e morre, e eu me sinto culpado depois. Ah, meu Deus, eu amava tanto, eu só queria o bem pro meu filho, ele morreu. Mas morreu porque você não fez, você não cuidou do jeito certo. O seu amor não era maduro, o seu amor é um amor doido. Um amor irresponsável, um amor inconsequente, um amor que não visava o bem para a pessoa. O que é a melhor coisa para os nossos filhos? Não é que eles se tornem independentes? nossa, ó, Jesus amado, eu acho que Deus te colocou na minha vida hoje para entender coisas que Amém. 50 e tantos anos, não, tem 54, mas a gente começa a raciocinar depois dos 9, 10 por aí, né? Começa a ter um entendimento melhor. Mas assim, você está me fazendo entender que eu estou sofrendo, além de o meu sofrimento, o sofrimento de toda a minha família. Porque Isso. se o meu filho reclama do trabalho, aí é como se eu quisesse ir lá reclamar do patrão e resolver o problema dele. A outra filha está com problemas lá em São Paulo, eu não mandei ela para lá, eu não pedi ela para ir, ela foi. Então eu tenho que deixar ela quebrar a cara, como se diz. Ela resolveu o problema Isso. dela. Mas eu vivo o meu problema e o da família toda. Aí chega uma hora que eu tô assim, ó, desgastada, sem ânimo, sem Mas o força. ponto principal, Lili, não encontre culpados. Não se culpe também por isso, mas usa isso para essa informação, isso que você está ouvindo agora, para amadurecer o seu amor. Primeiro por Uhum. você, aprender a se amar do jeito certo, aprender, ó, um amor verdadeiro, um amor maduro, é aceitar que a gente não é perfeito, que a gente erra, que tem hora que a gente não está bem humorado, é aceitar as nossas próprias dores, viver as nossas dores. Como disse, acho que foi Fernando Sabino, né? Cada um sabe a dor, a alegria de ser o que é. É viver sua dor e sua alegria e dar para os outros essa mesma liberdade. É, É dar liberdade do outro sofrer a dor. E aí, quando você der o seu amor pro outro, você vai ver que você vai estar transbordando. E aí eles vão notar, eles vão sentir a diferença. E aí você vai deixar de ser o banco. Eles vão querer senão todo ligar para mundo você. se torna muito dependente da gente. Isso, exato. É isso que é o caso, né? O amor que você dava não era um amor maduro. A intenção era maravilhosa a que você tinha, mas é esse que é o ponto. É, tem um ditado feio, né, que diz que de boas intenções até o inferno tá cheio. Por melhor Pois, que seja a intenção, é por isso que eu gosto do pragmatismo, entende? Que o pragmatismo é não olhar só para a intenção, é olhar para o resultado final. É olhar para o resultado final. Isso aqui está funcionando? O que é o melhor que eu posso fazer para meu filho? Torná-lo independente. Então, o que eu faço para torná-lo independente? Eu dou amor incondicional, mas um amor doido, um amor que evita que ele sofra. Isso não torna ele independente. Então, o objetivo final não está sendo alcançado. Querendo ou não, um dia a gente não vai estar aqui para socorrer nossos filhos mais. Se a gente uhum. não fez o possível em vida para torná-los independentes, para torná-los boas pessoas na sociedade, todo o resto meio que perde o sentido, né? Não, não faz tanto sentido assim. A Então, gente essa é a sabe que questão. o mundo é cruel, né? E se a gente ficar protegendo eles embaixo das asinhas, igual a galinha faz com os pintinhos,
Eles não vão É aprender a viver para suportar as dificuldades, né? isso, exato. Então sempre tem um meio termo, uma temperança, né? Não, não dá para. Eu só não concordo que o mundo é cruel. Ele é cruel e é bom. Ele tem o dia e tem a Não, noite. ele é Ele tem cruel, a mas fruta ninguém quer doce e a sair fruta dele. venenosa. O mundo é Não, eu digo cruel, mas assim. ninguém quer morrer. Mas eu digo assim, não é que é. Porque ele é cruel, ele é doloroso, entende? Ele tem pedras e espinhos, mas tem rosas e frutas também. Então, ou seja, ele tem as coisas boas e as coisas ruins. O pragmatismo é justamente olhar para a realidade como ela é não fantasiar uma realidade paralela, entende? A Verdade. pessoa que olha, tem a utopia, né? Que é aquela pessoa que olha meu Deus, é tudo maravilhoso, é um problema, e tem a distopia, que é tudo terrível, também é um problema. Nem Tem o utopia, nem contra. distopia. Nem o céu e nem o inferno. O mundo como ele é. Coisas boas e ruins, espinhos e flores, frutos e veneno, tem de tudo aí. Tem animais fofinhos, bonitinhos, serpentes venenosas, tem de tudo aí. A gente tem que usar cada coisa como ela é. É ser realista. É, se todo ser humano fosse igual, qual seria o sentido da vida, né? Se fosse todo mundo bom Exato. e todo mundo ruim. Tem que Exato. existir. Eu não sei se você conhece a Bíblia, mas está escrito na Bíblia que tem o joio e o trigo. Então, Isso, é conheço. o bem A e o Bíblia mal. é o livro que norteia a gente, né? É o livro que É. nos norteia a Bíblia. Então, isso é importante. Eu não gosto Lili, muito de ler, mas prazer eu sigo. em... Oi? Falei assim que eu não sou muito fã da leitura, mas eu já li a Bíblia, então assim, eu tenho algum conhecimento da Bíblia, né? E, e é um livro que todo mundo devia assim, ter ele como o Sim, conselheiro, como, né? O guia sem para a vida dúvida. da gente. Tem muita coisa ali que, se a gente observar, a gente torna a vida bem mais feliz, né? É um mapa para a gente se situar, né? Então, mas Bacana. assim, finalizando a nossa terapia aqui, Uhum. porque eu queria te agradecer muito por ter entrado na live. Eu acho que você foi tocado ou inspirado por alguém para aceitar o meu convite ou me Oh, convidar, que não bom, sei, que bom, porque eu estava precisando muito de ouvir tudo isso. que bom. E eu tenho que Fico dar o muito meu feliz primeiro com isso. passo, né? Eu não posso ficar achando que está tudo errado. Um dia as coisas acontecem de errado, mas no outro, é, Isso, um dia perfeito. após o outro. O, o sentido da terapia é justamente esse, é levar a gente para um ponto mais realista de vida, entende? Tanto da Uhum. questão teórica, e aí, quando eu digo tem um momento que a gente vai ter uma conversa, e tem um momento onde que você vai fechar os olhos, vai fazer uma introspecção e vai imergir para dentro de você para ajustar a mudança de dentro para fora. Aí você começa a funcionar de um jeito melhor, muito mais presente, muito mais real. Hoje as pessoas vivem muito na viagem do tempo, né? Ou vivem no futuro imaginando coisas ruins e sofrendo, ou vivem no passado lembrando de coisas ruins e sofrendo. E o presente, que é o único momento onde que ela pode fazer alguma coisa para mudar o futuro dela, ela não está agindo. A função minha na terapia, o meu objetivo na terapia é sempre que haja uma mudança prática na sua vida no presente, que você passe a operar no instante em que você está vivendo para as coisas serem diferentes. E isso, pelo Uhum. menos assim, como eu disse, houve um tempo da minha vida que eu busquei, fazia milagres pelos outros e não conseguia fazer coisas boas por mim. Hoje eu estou no meu melhor momento que eu consegui fazer uma mudança muito boa em mim e a mudança que eu estou fazendo pelos outros agora está muito melhor do que a que eu fazia antes, né? Vivendo o É. presente, vivendo cada momento, vivendo a realidade. E é isso. Um beijo no seu coração e Valeu, fica hein? com Deus. Dá um oi lá no Muito direct lá que a grata. gente conversa depois. Beleza, muito agradecida mesmo pelos seus Isso. conselhos. Valeu muito mesmo. Transbordei a minha alegria para falar contigo aqui. Foi muito E prazeroso estar eu conversando com você. voltei a sorrir, que hoje o dia Não, tava seu meio semblante ficou esquisito. bem melhor. Seu semblante ficou bem melhor. Que bom. Muito feliz de ver isso. Um beijo. Tá? Tchau. Beijo. Fica com Deus. Amém. Você também.